Seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Sabedoria, onde nós estamos durante 31 dias meditando no livro de Provérbios. E dessa vez nós estamos meditando no Provérbios de número 30. Isso mesmo, já estamos chegando ao final dessa jornada, caminhando para o encerramento, mas dessa vez temos aqui a oportunidade da participação como convidado especial, o nosso amigo pastor Jonas. Te recomendo, como em todos os outros vídeos de Provérbios, para que você possa ter sua caneta, sua agenda, seu caderno de anotações, e na sequência também estaremos a decorrer na Bíblia. Então já deixa sua Bíblia aí à disposição para você, independente de qual seja a versão, mas para que possamos acompanhar junto. Pastor Jonas, comenta aí uma breve apresentação sobre a sua pessoa. Ok. Olá, gente, tudo bem? É um prazer muito grande poder participar com vocês dessa jornada tão importante, tão bonita, tão especial que foi programada. O convite que foi feito a mim foi, de certa forma, lisonjeador. Me sinto muito feliz, muito alegre de poder ter sido lembrado por você para participar desse encontro. E, claro, chegar até aí onde você está para compartilhar coisas preciosas da Palavra de Deus. O meu nome é Jonas Coelho da Silva, eu sou pastor missionário há 28 anos na Igreja Batista. Atualmente eu sou pastor da Igreja Batista Ebenezer, no Jardim Pacaembu. Igreja essa que foi organizada por mim e por minha esposa há 22 anos. 1998. Isso, 1998. Pela graça de Deus. Tem sido uma experiência muito boa participar da vida de Uberaba. E Deus tem me concedido oportunidades muito boas e grandes para compartilhar a palavra dele e as experiências que eu tenho vivido com ele. Para a honra e glória do nome dele, diga-se de passagem. Amém. Né? Aproveitando isso que o pastor Jonas disse sobre compartilhar, não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo número de pessoas, com aquela pessoa que você sabe que está precisando meditar no que vamos dizer aqui. Pode concluir, pastor Jonas. Então, eu gostaria de compartilhar ainda que a minha formação teológica é do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu fiz também um curso de teologia interconfessional pela Uninter, a escola à distância, e foi uma experiência também muito gratificante. E atualmente eu não estou dando aula de teologia, mas eu fiquei durante 8 anos dando aula de teologia hebraico e Antigo Testamento e eclesiologia no Seminário Teológico Batista de Uberaba, lá na Primeira Igreja Batista. Foi uma experiência também muito boa. Sem falar que eu também participei da ETEP. ETEP. Passei algum tempo lá ajudando onde eu fui aluno do pastor Bruno. Né? Foi muito bom também aquela experiência. Eu gostei muito dela. Bom, pessoal, então vamos à nossa leitura, a leitura de Provérbios número 30. Abra aí Provérbios 30 e vamos iniciar a nossa leitura. Aqui nós estamos utilizando a versão King James para o português, mas o que vai mudar são palavras, mas o objetivo e o sentido é o mesmo, independente de qual versão que você está utilizando. E aqui traz as sabedorias ou palavras do profeta, proféticas, palavras proféticas do sábio Agur. Vamos então iniciar aqui a leitura do primeiro versículo que diz assim: palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Esse homem declarou a Itiel e a Ucal. Olha o que ele declarou. Vamos lá. Porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Pastor Jonas, na opinião do senhor, o que ele estava querendo dizer com essa expressão? Ele diz que sou demasiadamente tolo para ser homem. E depois ele diz, não tenho inteligência humana, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento de santo. Nós imaginamos que ele aqui, tentando reconhecer, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que ele se reconhece, ele faz uma autoanálise, isso é muito importante. Eu vejo que para um dos princípios de sabedoria é você começar a se autoanalisar, você buscar dentro de si, dentro da sua mentalidade e reconhecer aquilo que você realmente precisa. E aqui eu vejo que Agur, ele reconhecendo o que olhava para dentro dele,
ele viu necessidades que precisavam ser supridas. Pastor Jonas, na visão do senhor, o que ele queria dizer com essas expressões aqui? Bom, primeiro a gente tem que pensar um pouco no Agur. Segundo alguns historiadores, ele era possivelmente um sábio não israelita, uma espécie de prosélito que vivia no meio do povo de Israel. E aí, por causa dessa convivência dele com o povo de Israel, ele passou a conhecer a lei de Moisés, passou a conhecer as expressões de fé do povo e começou a entender todo o aspecto religioso da vida daquele povo. E isso fez com que ele, como bom sábio que era, começasse a refletir sobre todas as coisas que estavam relacionadas com a lei e como homens e mulheres se comportavam diante dela. Aqui o sábio se esforça para primeiro, manter a idoneidade dele como homem sábio e conhecedor das coisas que diziam respeito a Deus, mas ao mesmo tempo ele reconhecia a sua limitação, as suas fragilidades como ser humano. E ele entendia que para que ele pudesse conceber toda a visão de fé, a visão espiritual, a visão da lei, a visão da lei de Deus na vida dele e na vida do povo, ele precisava principalmente da inspiração divina. Ele reconhece a falta de inteligência. Que é princípio de sabedoria, né? Temor ao Senhor. Verdade. Olha a expressão que ele usa aí. Qual é a expressão que ele usa? Ele diz... Portanto, sou demasiadamente tolo para ser homem. Não tenho a inteligência humana. Ele reconhece falta de sabedoria, basicamente. Falta de inteligência, de conhecimento. Falta de inteligência, de conhecimento, mas principalmente falta do conhecimento divino. Ele reconhece essa falta de inteligência até para entender o ser homem. Ele diz, não aprendi a sabedoria. Exato. E diz que nem todo o conhecimento do santo. E santo aqui está com letra maiúscula. Então, que é referência ao próprio Deus, como diz o pastor Jonas, né? Falta-lhe o conhecimento do santo, o conhecimento específico da pessoa de Deus. E o mais interessante, isso faz com que ele se sinta cansado, exausto. A impressão que dá é que ele estava querendo buscar a sabedoria a respeito do santo, usando os próprios recursos que tinha. E aí, todo o esforço dele foi vão. Aí ele reconhece que precisa da inspiração divina. Pastor Jonas, eu vejo que a pessoa para reconhecer, guarde isso, a pessoa para reconhecer, primeiro ela tem que estar buscando. A gente aprendeu que o insensato, ele talvez em alguns momentos se acha sábio, mas ele não é porque ele não busca sabedoria. Mas aqui nós vamos ver que ele encontrou necessidade de não ter sabedoria, não ter conseguido alcançar conhecimento do santo. Então aqui, ele olhando para si, como o pastor Jonas comentou, eu vejo, pastor Jonas, que ele estava em busca. Ele não ficou de braços cruzados. Então, ele reconheceu a sua necessidade, mas ele não ficou parado. Diferente do preguiçoso, que várias vezes Salomão vai orientar aqui durante os conselhos sábios e princípios de sabedoria de provérbios, mas ele foi à busca. E por isso que ele mostra que ele não encontrou. Ele ainda não tinha achado. Ele não conseguiu chegar, mas ele estava à procura. Exato. Tem uma coisa que a gente tem que ter em mente. Por mais sábio que a gente seja, a nossa sabedoria não alcança o saber divino se nós não tivermos em nosso coração o desejo de buscar a inspiração de Deus para nossas vidas. E buscar constantemente, né? Buscar constantemente. Tem que ser algo perseverante. Continuando aqui, ele continua nessa linha de raciocínio, ele continua mostrando quais eram as suas necessidades. Ele diz, olha, quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Quem é o seu nome? E aqui nome com letra maiúscula. E o nome do seu filho? Também com letra maiúscula. Também com letra maiúscula. Respondei-me se é o que sabe. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Aqui ele está afirmando, a palavra de Deus é completamente pura. Ele, com letra maiúscula, referência de Deus, ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Eu vejo que essas perguntas que estão sendo feitas por Agur,
ele, além de indagar coisas que ele buscou e que ainda não teria encontrado resposta humana, resposta natural, porque ele estava procurando respostas divinas sobre quem é que subiu do céu e voltou, quem é que consegue represar a água do mar na túnica, e quem é que determinou os limites da terra, qual é o seu nome, o nome do seu filho. Além de ter sentidos práticos, sentidos de conhecimento, também trata-se de profecias relacionadas a Jesus e o próprio Deus. Né? Exatamente. Não é isso, pastor? Fazendo essa leitura do verso 4, a gente tem a nítida impressão de que ela tem um caráter profético, embora Agur não o soubesse. Acredita-se, a declaração de alguns historiadores é que Agur estaria muitas centenas de anos antes da profecia messiânica, que veio a ser conhecida de forma específica com Isaías. Mas, como o Espírito Santo de Deus é onisciente, onipresente e onipotente, crê-se que o próprio Espírito Santo usou Agur para aí, nesse provérbio, já dá uma nuance, já dá assim, uma claridade acerca da profecia messiânica. As perguntas que ele faz nos mandam, as perguntas que ele faz nos mandam para o Novo Testamento e nos fazem passar por Isaías forçosamente. Quando ele faz a pergunta, quem subiu ao céu e de lá retornou? É uma referência a João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E é também uma referência a Atos, quando os discípulos estavam reunidos e viram Jesus subir nas nuvens e se encontrar com os anjos lá no céu. Quem subiu, quem desceu e quem subiu ao céu? A pessoa de Jesus. Agur estava fazendo o povo já refletir, ele nos leva a refletir a respeito da pessoa de Jesus. Qual era o seu nome e o nome do seu filho, né? Exatamente, o seu nome e o nome do seu filho. Olha aqui outra coisa interessante. Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Na história do mundo, não houve ninguém que pudesse dizer ao mar, mar, aquieta-te. É como se Jesus estivesse pegando todas as águas do mar e trazendo para perto dele. Verdade. Né? E andar sobre as águas. As suas túnicas andou sobre as águas. Então a gente vê aí com bastante clareza uma profecia messiânica. E Agur foi usado pelo Espírito Santo para nos fazer ter essa perspectiva, para nos levar a fazer essa leitura. Uma outra coisa que me chama muito a atenção aqui é o verso 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele confia totalmente. Só que você acrescenta o verso 6, não acrescentes nada às suas palavras, jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Aqui tem uma alusão à presciência da palavra de Deus, tem também uma alusão à seriedade, à santidade, à pureza, à revelação, à inerrância da palavra de Deus e ao fato de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós a temos hoje, ela é intocável. E todo aquele que tenta alterar o contexto da palavra de Deus é tido como herege. E o cara que é tido como herege passa por mentiroso. Ou seja, olha, nós estamos falando de princípios de sabedoria. Se nós fôssemos aqui decorrer relacionado à teologia, isso aqui dá um estudo de o ano inteiro. Verdade. Mas, dentro do princípio de sabedoria, o que eu vejo aqui? Resumindo com palavras bem diretas, não fique inventando moda. Vive o que está escrito. E nós aprendemos coisas fantásticas de princípios que nos faz viver a busca e a sabedoria. Então, vive o que está escrito, não fica inventando história da carunchinha, tentando explicar o inexplicável. Então, a palavra de Deus, ela é pura. Então, não fica acrescentando nada às palavras. Sabe uma outra coisa que é muito claro aí também? O conhecimento da palavra de Deus só é possível mediante a revelação e a fé. Olha, se não houver revelação dada pelo Espírito Santo e a fé, não há como conhecer a palavra de Deus e conhecer a Deus. Até a declaração que a gente lembra dela é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acredito que vários momentos em Provérbios
foi se revelando para você. Tem muitas coisas aqui que tornou-se revelada, mas a Bíblia já estava escrita. Mas só depois que você decidiu nos acompanhar na jornada da sabedoria, você começou a entender coisas que foram se revelando para você. Uhum. A Bíblia, ela só se revela se alguém buscar revelação. Ou seja, se você manter a Bíblia fechada por si só e não buscar, Oséias nos ensina, né, pastor, que olha, conheçamos e prossigamos em É conhecer. verdade. Tem que continuar conhecendo, Isso. buscando o tempo todo. Quando você passa a conhecer, Deus vai se revelando. Isso. Mas se você não buscar a revelação, para que Deus vai se revelar? Uhum. Então, ele Deus só se revela se você a buscar. quem quer conhecê-lo, Né? verdade. Deus não sai aí mostrando a Não. torta direita. Não, pera, você quer conhecer? Então busque. Isso, é verdade. É a mais pura verdade. Continuando o verso 7, 2 bênçãos peço a ti que me des. Aqui é como se fosse uma petição, né? Olha, 2 bênçãos peço a ti que me des. Não mas negues antes que eu morra. Quais são? Olha, afasta de mim a falsidade e a mentira. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia ou demasiadamente, de acordo com a versão bíblica, venha eu imaginar que não preciso do Senhor, ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Bom, aqui Agur está fazendo uma oração. Eu não vou ficar preso a princípios de finança, como nós já falamos, que se você assistiu Provérbios 31, você tem uma novidade por aí. Então assista o próximo Provérbios que você vai poder entender qual é a novidade que tem. Mas em um outro momento estaremos tratando especificamente dos princípios de finança que a Bíblia nos ensina. Mas aqui também tem princípio de sabedoria. E dentro do princípio de sabedoria, o que nós aprendemos aqui com Agur? Nós aprendemos que ele precisa aprender a prosperidade. Tem uma coisa que eu aprendi, que você viver na provisão é diferente de você viver na prosperidade. Prosperidade, ela não se trata apenas de riqueza financeira, de bens materiais. O que é prosperidade? É a ausência de necessidade. Nós já falamos disso em alguns provérbios, alguns vídeos anteriores. Ou seja, você em qualquer área, seja financeira, seja emocional, seja qualquer outra área da sua vida, você precisa da prosperidade de Deus. Você precisa viver na prosperidade. E o que Agur estava falando aqui, eu imagino, pastor Jonas, é que ele queria viver a prosperidade. Ou seja, que ele não viesse viver na miséria, mas que ele também não deixasse com que a riqueza ou ter muita riqueza tirasse o contato com Deus. Né? Que ele não viesse viver em falsidade, não viesse também viver na mentira. Afasta de mim a falsidade, afasta de mim a mentira. Por que afasta de mim? Porque tanto a falsidade quanto a mentira são sentimentos que estão o tempo todo ao nosso redor. Nós já falamos aqui que por mais menor que seja a mentira, afasta de você. E se você não está conseguindo, você precisa de libertação, para se libertar tanto mentira quanto da falsidade. Mas, olha aqui, nós precisamos aprender a viver comedido. Se você, de repente, alcançar grandes propriedades, existem servos de Deus que alcançaram milhões. Inclusive Salomão, os estudos mostram que Salomão alcançou, dentro das suas todas consensos financeiros, ao ponto de 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, aqui nós estamos querendo dizer, olha, não deixe com que eu venha ser fora de medida, desequilibrado, ter uma vida fora de equilíbrio. Não é isso, pastor? Eu vejo aqui desse trecho que o Agur faz uma oração pedindo para que Deus o ajude a ser sincero e moderado em tudo na vida dele. Ele quer ser afastado da mentira, ele quer ser afastado da falsidade e ele quer viver de forma totalmente dependente de Deus e não se apoiar no esforço humano, porque se ele se apoiar no esforço humano, ele será rebelde contra Deus.
e sendo rebelde contra Deus, ele estará fora da vontade de Deus. Ele não quer ser rico, mas também não deseja ser pobre. Ele está buscando equilíbrio. Se a riqueza vir, naturalmente. Naturalmente. É aquela coisa, ele quer prosperidade e quer provisão, mas quer tudo com equilíbrio e principalmente na dependência de Deus. Sendo mais simples, ele quer o pão nosso de cada dia, mas desde que seja concedido por Deus com todo o equilíbrio necessário. Olha, e concedido por Deus significa que você vai ficar de braço cruzado Claro e que não, é vai lógico. cair as coisas do céu. Você tem que trabalhar. É. Nós aprendemos aqui em todo o provérbio que você tem que trabalhar. E agora o resultado do seu trabalho é isso aqui que Agur, em oração, pediu para viver. Não é isso, pastor? Verdade. Vamos para o próximo aqui, o versículo de número... É o versículo de número Seria 10, né? 16. Isso, vamos lá. Olha, não calunies o servo diante do seu patrão. Ele te amaldiçoará e será castigado. Isso aqui tem a ver com, além de sabedoria, princípio de liderança. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Uhum. Há quem se considera puro e não se lava de sua imundície. Há pessoas de olhares altivos, altivez, soberba, orgulho é o maior inimigo da sabedoria. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. A altivez leva ao espírito arrogante. Há quem ostente dentes como espada afiada, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga... não, né? Aqui é um artigo. A sanguessuga tem 2 filhas. E quais são os seus nomes? É o que se chamam Medá e Midá. Em outras versões vão estar Dá. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram é o bastante. O inferno, a mulher sem filhos, a terra seca, que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio. Aqui na minha Bíblia está escrito o Seol, mas que também, talvez na sua versão, está escrito o inferno. Bom, aqui vem sábios conselhos nos advertindo sobre comportamentos, não é isso, pastor? Fala sobre você não caluniar o servo diante do seu patrão. Então, não calunie o servo diante do seu patrão. Ele te amaldiçoará e será castigado. Então, não calunie o seu patrão. Se você fala mal do seu patrão, você está falando mal de quem está te dando dinheiro. Isso pode resultar em maldição contra você. É verdade. É triste, mas é verdade. E várias vezes fala sobre bênção do pai e mãe, e aqui fala, olha, não amaldiçoa seu pai e não abençoe sua mãe. Olha, há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Então, não abençoar a mãe ou amaldiçoar o pai, que praticamente que dá no mesmo, né? Você não abençoar os seus pais, isso pode trazer grandes e terríveis, digamos que problemas, dificuldades para você mesmo. Ah, mas Deus não vai deixar de abençoar? Não, muito pelo contrário. Aqui nós aprendemos que os pais abençoam os filhos e que os próprios filhos já são bênção para os pais. Tem problemas, tanto qualquer área da sua vida, profissional, sentimental, espiritual, vai vir sobre a sua vida. E você é que vai ter o maior prejuízo, né, pastor? E sabe qual é o grande problema aí desse comportamento, do verso 11? É que, inclusive, o verso 17 fala um pouco disso aí. Todo filho que tem esse tipo de comportamento revela arrogância, revela soberba, revela orgulho e revela rebeldia e desobediência. Essas coisas, de alguma maneira, prejudicam o relacionamento dele com seus pais e podem repercutir mais à frente quando ele for casado e tiver seus próprios filhos. Porque pode, eventualmente, essas mesmas coisas que ele praticou contra seus pais virem sobre ele praticadas pelos seus filhos. Aqui fala sobre uma comparação, no versículo 15,
No verso 15 fala uma comparação, uma linguagem, podemos chamar uma linguagem figurada a sanguessuga, e fala Uhum, sim. sobre as suas filhas me dá, ou dá. Uhum. E é interessante a gente falar o seguinte, tem pessoas que só querem sugar as outras. Tem pessoas que só querem, tem até uma expressão popular, só quer o venha a nós, do É, vosso reino nada. é verdade, é Então, verdade. só quer o que as pessoas têm para dar. E vivem, até mesmo dentro das igrejas, isso aqui é forte, olha. Tem pessoas que ficam o ano inteiro na fila da oração e não saem da fila para nada. É verdade. Acabou o culto, entra na fila da oração. Uhum. E todos os cultos é a mesma coisa. Até quando essa pessoa vai sair da fila da oração? Será que ela É, nunca vai ter mudança na sua vida? Chega um momento que ela precisa ser reflexo ou ser mudança para a vida das outras pessoas. Luz, é. ser sal da terra. Uhum. Mas a pessoa vive anos com o dadá, O ou dá, com o me dá, me dá, me dá, me né? dá. É verdade. O mais triste de tudo isso é que a pessoa deixa de crescer na vida cristã, ela deixa de ser testemunha fiel de Jesus Cristo e do poder de Deus na vida dela e, consequentemente, deixa de ser bênção na vida dos E nós outros. aprendemos que nós temos que fazer diferente. Você precisa aprender a compartilhar e não ser um Exatamente. pedinte, né? Uhum. Ter um pedinte profissional, espiritual, emocional, financeiro, É inclusive, né? verdade. Vamos para o próximo versículo, o 17, que o pastor Jonas até comentou que continua dentro do mesmo foco. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração sua própria mãe serão arrancados, isso aqui é a consequência, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Aqui está falando que a morte será prematura. Essa É, pessoa vai ter uma morte prematura exatamente. porque não honrou seu pai, não Uhum. obedeceu aos seus pais, e tanto o pai quanto a mãe. Teve uma morte prematura. Em geral, o fim de filhos que têm esse tipo de comportamento é sempre muito ruim, né? Resumindo, essa palavra é dura, mas a desgraça vem para a É, vida dessa pessoa. é lamentável. Agora, tem uma coisa que aí seria interessante destacar, aí é só um contexto, digamos, histórico dos versos 10 a 17, é o ajuntamento do número 3 com o número 4, que fazem dois blocos de 7, o número 7. Por que a alusão ao tema? Porque o número 7 é considerado pelos judeus, na cultura judaica, o número 7 é o número que indica perfeição. Além de ser perfeição, ele também indica multiplicidade. 4, 3, igual a 7. A ideia que Agur parece querer passar aí é a necessidade de buscar a perfeição no que diz respeito aos nossos A relacionamentos, a plenitude, né? plenitude. Versículo 18. Há três caminhos misteriosos demais para a minha compreensão. Então ele estava buscando sabedoria, e aqui falou que três caminhos eram misteriosos demais para a compreensão dele, para ele poder compreender. Mas quatro, de novo, três e quatro, 4, mais 3. quatro que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com sua mulher amada. Olha, o caminho da... Não tem como você medir o caminho do abutre no céu. Ele não deixa, você não consegue encontrar o rastro. Assim como o da serpente sobre a rocha. Não tem Não como tem como encontrar você rastro. encontrar rastro. O caminho do navio no mar, o mar é o caminho, as ondas, né? O navio acabou de passar, você já não consegue encontrar. As ondas desfazem o As rastro ondas desfazem dele. o rastro. E o caminho do homem com a sua mulher amada. Isso aqui é forte. Vamos fazer a versão ao contrário. A pessoa que, lá no início do Provérbios, 1, 2, 3, nós aprendemos sobre isso. A pessoa que deixa levar por a sedução da mulher imoral ou da imoralidade, deu um trava-língua, imoralidade, essa pessoa, ela deixa rastro. A sua vida é comedida por rastro. Com certeza. Rastro do pecado. Nós estamos falando aqui de uma forma prática, então, rastros de consequências terríveis para a sua vida. E nós sabemos da destruição, inclusive até levar à morte. Mas o homem com a sua amada não tem rastro. Não deixa
rastro de pecado, não deixa Uhum. rastros uma expressão utilizada também, não deixa rabo, né? E, entretanto, o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. Uhum. E aí, pastor? O amor de um homem por uma mulher pura é contrastado pelo autor com o adultério praticado pela mulher adúltera, ou por aqueles que são adúlteros. O texto fala de mulher, mas é mulher e homem, né? E Isso. aí o Agur faz questão de frisar que isso aí, de certa forma, provoca desordem social e desordem moral. E essa desordem social e desordem moral é justamente o rastro deixado pelos adúlteros. Ninguém vai ficar. Geralmente a gente não vê as pessoas falando quando não tem. Quando um homem, junto com a sua esposa, ou com a mulher pura, né? Nesse caso aqui, com a sua amada, Com a sua as amada. pessoas não ficam comentando. É verdade. Ao contrário da outra, que todo mundo comenta. É porque ele tem a vida totalmente organizada, tanto moral quanto socialmente. Nesse particular, ninguém tem nada o que dizer dele ou o que dizer dela. Já quando há um casal de adúlteros, quase sempre esse adultério é percebido imediatamente. E aí a maledicência corre em torno deles. Consequentemente, isso gera desordem. Vai gerar desordem lá no lar daqueles que praticaram esse adultério e vai gerar desordem no contexto social onde eles convivem. Isso vai gerar um outro tipo de desordem que afeta a igreja, afeta o relacionamento profissional do indivíduo, afeta a idoneidade moral do camarada ou da mulher. Eles se tornarão pessoas indignas de confiança e isso vai prejudicar tremendamente a vida deles. O Agur faz uma espécie de advertência para fugir dessas coisas, porque essas coisas se consistem em rebeldia contra a vontade de Deus. Não só o Agur, como todo o Provérbios, hein? Falando sobre a imoralidade. Né? Eu estou me referindo basicamente ao isso, Agur, mas isso é uma coisa presente em todo o Provérbios. E não aliás, só para toda a Bíblia, né? Isso, e não, é verdade. E não só para a mulher imoral, mas para o homem imoral também, como o pastor Jonas disse. Aqui fala sobre a mulher porque naquela época acabava se relatando constantemente o homem. Né? O homem ele acabava tendo dentro da sociedade mais força, mais autoridade, podemos dizer assim, autonomia, quando referia-se a reuniões, a conselhos, e nesse caso aqui estão falando conselhos sábios. Então aqui por isso que ele fala referente à mulher imoral. Mas isso aqui independente de sexo, o ser humano ele tem que se afastar da prática da imoralidade. É imperativo que ele faça isso se ele quiser contribuir para boa ordem social, moral, pessoal, espiritual. É essencial. Versículo 21 fala, olha, de novo aqui falando um novo assunto relacionado a 3 e 4. Olha, 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4 a terra não pode suportar. Quais são eles? Olha, o escravo que se torna rei, o insensato que que satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar de sua mulher. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admirável sábios. Olha, quem são esses? A formiga ou as formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Forte demais, né? São linguagens
metafóricas, comparações que nós podemos trazer para as formas que, tanto olhando aqui para os versículos após os 4 seres, os versículos 25 em diante, a formiga, os coelhos, os gafanhotos, a lagartixa, as formigas que aparentemente qualquer aperto de dedo esmaga uma formiga, mas elas ajuntam grandes alimentos para o verão, né? Aí depois vem o coelho que ele parece não ter tanto poder, mas mesmo assim ele consegue alçar níveis incomparáveis, né? O fato de habitar nos penhascos nos dá a impressão que ele tem força e sabedoria suficiente para ir pulando até lá, né? Para ir pulando até lá. E os gafanhotos que mesmo sem um rei, ou seja, mesmo não tendo uma autoridade hierárquica, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos para avançar fileiras em direção ao objetivo. E por último aqui a lagartixa, que qualquer um que se consegue pegar com a mão, ou seja, ela é palpável, ela está entre todos, inclusive consegue entrar em palácios. Exato. Ela é tão comum que ela pode ser vista na casa que não tem nenhum luxo, mas pode ser vista também lá no palácio do rei. Na casa do plebeu, né, vamos dizer assim. Exato. Ou na casa do rei. Isso me faz pensar numa coisa muito interessante. A sabedoria conforme Deus a criou, ela não ocupa lugar nem espaço. Não há distinção para a sabedoria. Ela está presente em todo e qualquer lugar, independente da forma, independente da condição. Verdade. Isso me faz pensar que nós, como seres humanos, precisamos olhar para a sabedoria como algo sumamente importante que nos foi concedido por Deus. Não devemos abrir mão dela e temos que considerar também que a sabedoria está presente em todos os lugares, em todos os segmentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. E aprender com a própria natureza. A própria natureza nos ensina como nos comportar. O ser humano faz várias besteiras. Estou poupando as palavras aqui para não falar mais pesadas. Mas o ser humano faz várias besteiras, enquanto as naturezas, ou a natureza, os animais, nos ensina, nos dá grandes lições de comportamento. Exato. Né? O ser humano comete muitas besteiras porque não contempla a natureza em suas lições de sabedoria. É verdade. Vamos aqui ao versículo 29, é a última etapa que nós temos Agur, com as expressões dos seus sábios conselhos. Há três seres de andar elegante. 4 que se locomovem majestosamente. O leão, que é o mais poderoso de todos os animais, e nada o intimida. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. Se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão, pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz faz jogar muito sangue, e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Então nós vamos ver aqui, de uma forma tremenda, falou sobre a elegância, tanto do leão, quanto do galo, quanto do bode, e também depois falou sobre a questão de se locomoverem majestosamente. Nós podemos observar aqui, quando falou o galo, de seu andar altivo, quando a gente observa a forma que o galo anda, né? Pescoço esticado, e parece que ele... O peito erguido. Isso. Né? A cabeça bem para cima. Ele parece saber onde vai, né? Parece saber onde vai, é verdade. Então ele não mostra, no seu andar não mostra fragilidade. Não mostra. Por mais que às vezes mas não mostra fragilidade. Esse andar altivo, ele observando aqui, ele estava observando Agur, essas elegâncias, e nós
podemos tomar o cuidado para não deixar ser soberbo ou a altivez que leva para a arrogância, mas pelo contrário, mostrando aqui tanto o leão com o seu poder entre os animais, a forma que o leão consegue dominar. A gente sabe que quando usou a expressão é o mais forte de todos os animais, nós sabemos que tem animais muito maiores do que o leão, mas o leão, na sua forma de comportamento, ele acaba sobressaindo aos outros animais. E também nós temos aqui depois falou sobre o rei. O leão e o rei é bem comparativo, né? Que à frente do seu exército. Exato. A figura do leão é interessante porque o leão, embora seja menor do que o elefante, por exemplo, ele consegue dominar um elefante. É verdade. Ele tem estratégias para dominar o elefante, assim como também consegue dominar uma girafa. E quando a gente compara o leão ao rei, a gente percebe a mesma coisa. O rei, do ponto de vista físico, pode ser uma figura relativamente fraca, mas as estratégias que ele usar, estratégias políticas, de relacionamento, de sabedoria, enfim, as estratégias que ele usar, certamente podem levá-lo a dominar um grande império. Vide o nosso historicamente conhecido Alexandre o Grande, né? É verdade. Tornou-se um dos maiores monarcas da humanidade, um dos maiores imperadores, por causa das estratégias dele. E do ponto de vista humano, ele era um ser frágil, bastante frágil. Quem lê a história dele sabe. As suas fragilidades, né? Sabe. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aí, que eu queria destacar com você, é como ele menciona animais pequenos e os animais grandes. Ele coloca esses animais em uma correlação. E dentro dessa correlação, ele destaca, a leitura que eu faço, ele destaca para os animais menores, ele destaca a humildade, a organização e a força. Para os animais maiores, ele destaca a elegância e a estratégia, a presença. Isso nos leva a pensar que essas coisas todas fazem parte da nossa vida no exercício da sabedoria conforme Deus determinou para nós. E quando a gente se dedica a essas coisas de maneira efetiva, a gente percebe o quanto Deus abençoa a gente e o quanto a gente produz melhor. E aí a gente evita essa história aí de tapa a boca com a mão, porque a gente não vai viver os vexames de tolices, de erros fugazes que foram cometidos, não vai provocar desordem. É verdade. E com esse comportamento as pessoas nos olharão e dirão assim: esse camarada, essa mulher é sábio. É verdade. O tolo, ele se exalta, ele exalta a si mesmo. Agora, o leão, ninguém precisa falar que o leão é um leão. Ele não precisa ser, eu sou o leão. Todo mundo olha para ele e fala, é realmente um leão. Nós precisamos respeitá-lo como o leão. E o rei, o galo, o bode, enfim, eles são enxergados dessa forma. E o rei não precisa olhar para eu sou o rei. Ele conquistou esse patamar, esse nível, e as pessoas o respeitam pelo que ele é. Até a gente costuma falar, olha, Deus, ele é respeitado não pelos milagres que Deus faz, mas por quem ele é. Nós precisamos respeitar, temer a Deus, servi-lo pelo que ele é, e não pelos milagres que ele faz. O milagre que Deus faz, ele só mostra que ele é misericordioso e está para fazer. Então, nós precisamos aprender a adorar a Deus não pelo que ele faz, mas precisamos adorar a Deus pelo que ele é. Então, ou seja, Deus é Deus e pronto. Exatamente. Né? Portanto que quando, naquela passagem com Moisés, ele falou, olha, eu sou o que sou. O eu sou te enviou. Diga que o eu sou te enviou. Mas não precisa explicar, não. O eu sou e pronto. E aí tem uma outra lição, que é subjacente. A gente precisa também aprender a máxima de que é necessário que nós nos respeitemos uns aos outros pelo que somos e não necessariamente pelo que fazemos. Pelo que fazemos, é verdade. Até nós aprendemos que aquilo que você faz, fala tão alto que aquilo que você diz ninguém escuta. Exato. Então, as suas atividades, as suas ações, as suas atitudes vão mostrar quem você é. E as pessoas vão te respeitar por quem você é. E você não precisa falar ou se vangloriar
como aqui diz, se exaltar, né? O tolo se exalta. Ah, me respeita que eu sou fulano de tal. Mas o sábio não precisa falar quem ele é. Suas atitudes vão dizer isso. E nós aprendemos... É basicamente isso que Agur está falando aqui. Nós aprendemos a ser humildes com os pequenos animais. E quando você assume uma posição de autoridade naquilo que você faz, seja profissional, ministerial, seja uma posição familiar, dentro de casa, em qualquer área da sua vida, a autoridade que você exerce, você tem que ser humilde e também saber se portar com elegância. Exatamente. E aí os que estão à sua volta vão reconhecer quem você é pelo que você é. Pelo que você e não é. Pelo que você faz. E não pelo que você faz. E por último aqui, eu quero destacar essa última frase que diz, a última parte aqui do versículo, do verso 33. Falou sobre como bater o leite até virar a manteiga. Uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue, e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Uma questão que a gente observa muito, aqui fala você bater, ou seja, você ficar procurando contenda, assim, usando aquela mesma ação e tentando provocar algo que só vai trazer prejuízo para você. Exato. Então ficar ali usando um assunto maçante, e você sabe que aquilo ali já foi, aquele determinado assunto já foi rejeitado uma vez. Você tem que dar a volta por cima. Tem até uma expressão, dizem que, Albert Einstein que fala, insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, se deu errado, para que você vai ficar batendo no leite? Né? De tanto bater no leite vai produzir manteiga. Da mesma forma que dar um soco no nariz de alguém vai jorrar muito sangue e vai provocar uma briga. Né? Então, essa ação, ela não tem nada de sabedoria. Não. Né? É muito tola. É uma ação arrogante. É arrogante, é verdade. Pessoal... E violenta também. É violenta também. Nós aprendemos aqui com Agur, os conselhos de Agur, coisas tremendas. Eu quero já deixar aqui as conclusões. Eu vou deixar o pastor Jonas, além de fazer as suas considerações finais também, está finalizando o seu comentário. E vamos ouvir então a conclusão aqui do pastor Jonas nesse lindo Provérbios, o Provérbios 30 de Provérbios de Salomão. O conceito principal que Agur passa para nós é relacionado com a sabedoria e como nós podemos trabalhar com a sabedoria. É um grande dom que Deus nos deu, mas nós precisamos aprender a usá-lo segundo a vontade de Deus. Há muitas pessoas que acham que, por serem sábias, já podem dominar o mundo, podem controlar a vida das pessoas. Agur nos ensina que nem toda a sabedoria do mundo se compara à sabedoria de Deus. E para a gente ver a sabedoria de Deus sendo revelada na nossa vida, a gente precisa, primeiramente, da revelação de Deus propriamente dita, que hoje nós entendemos como sendo a palavra de Deus, a saber, a Bíblia Sagrada. Além disso, nós necessitamos urgentemente da dependência de Deus. Temos que nos lembrar que nós não podemos, nem devemos, nós não temos condições de ser independentes de Deus em qualquer coisa que seja da nossa vida. E no exercício da sabedoria, se nós não buscarmos dependência de Deus, estaremos nos aproveitando da sabedoria humana, que é tola e só nos leva a desavenças e problemas que mais tarde serão difíceis de serem solucionados. Daí nós precisamos ter uma posição humilde diante de Deus, diante dos que estão à nossa volta, diante da própria natureza, e lembrar que o nosso comportamento pessoal é que vai definir a ordem social, a ordem moral, a ordem espiritual e até mesmo a ordem psicológica da nossa vida. Se nós nos dispusermos, segundo a visão de Agur, a colocar a revelação de Deus acima de todas as coisas na nossa vida, nós estaremos alcançando aquilo que o Senhor deseja em termos de sabedoria. Nós não vamos alcançar a sabedoria do próprio Deus, porque ela é inatingível, mas Ele vai nos fazer caminhar pelo caminho da sabedoria segundo a vontade dEle. E essa caminhada nos fará ser como aqueles pequenos animais que são simples, são pequenos, são humildes, mas têm condições de realizar coisas grandes. Então, pequenos, humildes, com pouca capacidade, mas que realizam coisas grandes porque estão dependendo de Deus.
E nós teremos também nós estaremos vendo acontecer na nossa vida o reconhecimento por parte daqueles que estão à nossa volta de quem somos e também daquilo que fazemos. Mas o principal, eles vão reconhecer em nós a sabedoria divina, porque nós a estamos buscando com o intuito de promover ordem e decência para nossas vidas e para as vidas daqueles que estão à nossa volta. Pastor Jonas, eu quero aproveitar e já agradecer Imagina. a participação do senhor. É uma Muito honra obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, De foi uma participar alegria. dessa jornada. Eu espero que você seja muito impactado e abençoado Amém. por todo esse Provérbios número 30. E eu quero já profetizando sobre a sua vida, profetizando sobre a sua casa, sobre a sua família. E mais uma vez dizer, não deixe de deixar os comentários, o que você, caso você gostou, deixa aí, curta, clica aí no curtir. Mas se você não gostou, Deixa o também seu joinha. comenta aí. Também se você não gostou, comenta, não tem problema não. Às medidas do possível, a gente vai respondendo os comentários que deixarem abaixo desse vídeo, mas que Deus possa abençoar Amém. a sua vida, a sua família. Compartilhe com todos os que vocês desejam e acham que é importante estar ouvindo esse Provérbios 30. Deus abençoe a sua vida. Eu te espero no próximo Provérbios, que é o último provérbio dessa jornada, Provérbios 31. Até lá. A paz do Senhor Jesus. Amém.